A Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Eu sou o vosso pai e professor. Mensagem dia 25/10/1999. Tudo o que me pedires, te darei conforme o que me fizeres. E no mesmo instante também posso te ensinar como se deve fazer a minha vontade. Como pai, sou o melhor do mundo. E como professor, sem ter diploma algum, nenhum entre todos os cientistas do mundo ou professorados conhece a minha inteligência. Quando sentas na mesa para receber a refeição, na tua frente estou. Mesmo que não acreditas muito em mim, estou, porque o alimento que recebes é sagrado, pois foi meu Pai que o consagrou. Então, nesta hora, tenho que lançar minhas mãos para que tenhas vida e não tirá-la. E quando sentas para fazer a tua digestão, faço que todo o teu organismo funcione certo, onde o homem não reconhece que este aparelho, que está dentro de vós, é o melhor do mundo, e isto não passa por tua cabeça. E na hora que puxas pelo teu cérebro, buscando compreender o que aprendeste na escola ou na faculdade, estou sobre ti, dando de graça a visão de teus olhos para poderes enxergar a tua matéria. E quando não sabes mais o que fazer, como o Pai melhor do mundo, eu perdoo o teu desespero, eu perdoo o teu desprezo para comigo. Abra a tua mente e tão logo enxergas a resposta que querias, mas não és capaz de dizer: obrigado, Jesus, meu Salvador e meu Pai. Sou assim, meus filhos, um pai que tudo perdoa e ama, e um professor que ensina de graça, sem pedir nenhum salário, porque não preciso. A única coisa que quero de ti é a tua alma e o teu coração. Sabes por quê? Porque está chegando a hora de te tirar desse teu corpo corruptível e dar-te um corpo incorruptível. É isto que quero te dar como o melhor pai do mundo. Talvez ainda me perguntes: o que devo fazer, meu professor? Meus filhos e minhas filhas, em primeiro lugar, quero que me ames com toda a força do teu coração. Em segundo, quero que faças que os teus irmãos sejam felizes também. Em terceiro, quero te ver bem comportado com a tua veste e que faças o que a Santa Igreja Católica pede: batismo, confissão, comunhão e muita oração. Faça tudo isto e depois me espere, pois já estou pronto para assumir este mundo e aqui nunca mais deixar que o meu inimigo venha querer te roubar de mim. Viu como eu sou? Pai e professor, Jesus. Eu sou vosso pai e professor. 1999, 26 anos atrás, Jesus aqui nessa mensagem, ele mostra para todos nós o óbvio, para a maioria das pessoas. O tamanho do poder que ele tem, o tamanho do amor que ele tem pela criatura. Por isso que ele fala que eu sou o vosso pai e professor. E ele começa assim, lá no começo da mensagem: como pai, sou o melhor do mundo. E como professor, sem ter diploma algum, nenhum entre de todos os cientistas do mundo dos professorados conhece a minha inteligência. Eu aprendi nessa vida, lá que a gente chega a uma certa idade, que a gente começa a prestar atenção mais nas coisas, começa a admirar mais. Não é uma coisa que quando a gente é novo, a gente é muito afoito, está sempre buscando algo, às vezes até o impossível. E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai arrumando tempo para observar as coisas.
E como ele fala aqui, nenhum cientista nesse mundo não conhece a inteligência de Deus. Aí eu fico observando a natureza. Vamos pegar um exemplo de uma criatura, das mais simples do mundo. Não insignificante, porque todas elas têm um porquê, assim eu entendo. Nenhuma delas estão aqui por acaso. Todos têm uma função, então não é insignificante. Mas a mais simples, vamos botar uma formiga, uma simples formiga. Tão simples, tão frágil, para algumas pessoas tão insignificante, que para mim não é, que ela tem um significado, ela tem uma importância na cadeia da natureza. Será que existe algum cientista, algum estudado que consiga reproduzir uma formiga? Não adianta fazer um robô. O homem hoje consegue fazer uma formiga robô. É totalmente diferente. Dá vida a um inseto tão pequeno, com tanta finalidade. Sim, porque a formiga tem seus fins, ela não está aqui por acaso. Mas o homem, com a sua inteligência, consegue fazer um navio moderno, consegue fazer um avião, consegue fazer máquinas maravilhosas. E isso tem mensagem que Deus já falou e elogia a inteligência do homem. Mesmo porque esse homem que teve essa inteligência também foi criado por Deus. Então não tem como comparar a inteligência de Deus com a inteligência do homem. Alguns seres humanos, com a sua soberba, não têm essa percepção. Acham que são muito importantes. Então, observando uma pequena formiga, a gente vê o tamanho da importância da inteligência de Deus. Uma formiga que tem vida própria, tem vontade própria, sabe o compromisso que ela tem com o Criador, sabe que aqui ela não está aqui na Terra por nada, ela tem a função dela. Aí Deus continua aqui, Jesus continua: sou assim, meus filhos, um pai que tudo perdoa e ama, e um professor que ensina de graça sem pedir nenhum salário, porque eu não preciso. A única coisa que eu quero de ti é a tua alma e o teu coração. Sabes por quê? Porque está chegando a hora de te tirar desse corpo corruptível e dar-te um corpo incorruptível. E as pessoas ficam se agarrando, às vezes, no fim dos tempos. A segunda vinda de Jesus está próxima. A gente tem realmente que ficar se preocupando com a nossa vida. A nossa vida está prestes a terminar a qualquer momento, qualquer segundo. Aqui, Jesus está falando para o profeta: a qualquer momento eu vou te tirar desse corpo corruptível e te dar um corpo incorruptível. Óbvio que ele não ia falar isso diretamente para o Pai. Deus sabe tudo. Ele sabia, digamos, quem era o profeta. Ele sabia que o Pai não ia receber bem essa notícia. E essa mensagem, Deus passou a ele, ao profeta, 18 anos antes da partida dele. Por que 18 anos antes? Porque Deus não tem tempo. Deus, uma eternidade, para ele não é nada. E um segundo pode ser uma eternidade. É assim que Deus age. Mas como Deus aqui revela nessa mensagem que é um Pai amoroso, que tudo perdoa, e um professor que a gente deve respeitar e entender que não existe nada maior que Deus,
Deus ainda passa uma mensagem dessa para que a gente, ser humano, cabeça dura, consiga entender melhor essa vida. Não ficar só pensando em riqueza, material, dinheiro, poder. Nós não podemos nada. A gente chega a uma certa idade da vida que a gente vê que estamos aqui para quê? Para amontoar riqueza? Se eu não sei se eu tenho mais 2 segundos de vida? Será que Deus nos criou para isso? Para ser poderosos? Para sermos podre de rico? Ou para sermos apenas uma formiguinha? De tão pequena que é, mas sabe entender e entende que Deus é o poder de tudo. A gente tem que pensar assim, a gente tem que entender isso. Mas é claro que eu nem sempre pensei assim. Já tive outras épocas da minha vida, juventude, mocidade, meia-idade, onde eu não prestava atenção numa formiga. Eu prestava atenção no poder de adquirir as coisas, ter as coisas. E isso eu vejo como normal. Um jovem hoje de 30, 20 e poucos anos, ele não vai ter a cabeça de uma pessoa como a minha, que estou com 64 anos, beirando aos 65. Mas, lamentavelmente, muita gente chega com uma idade mais avançada, não pensa desse jeito. Só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em amontoar riqueza, só pensa no poder. A gente vê hoje no governo a soberba, a arrogância desses poderosos que acham que pode tudo. Não pode nada. Você pode menos que uma formiga. É isso que temos que entender. O mesmo direito que você tem, uma formiga também tem. Não é o valor em si próprio, mas é insignificância para esses arrogantes, para essas pessoas soberbas que se acham inteligentes, que se acham poderosos. O que significa para Deus? Deus valoriza muito o ser humano, a criatura, o filho, mas aqueles que sabem agradecer, aquele que sabe reconhecer o poder de Deus. Continuando aqui, Deus ainda dá a chance para nós como criatura de saber o que fazer para entender isso. Como devemos agir? Eu quero aprender. E Deus explica com a sua misericórdia, com a sua bondade. Ele nos dá a faca e o queijo na nossa mão. Deus fala assim: talvez ainda me perguntes, o que devo fazer, meu professor? Meus filhos e minhas filhas, em primeiro lugar, quero que me ames com toda a força do teu coração. Em segundo lugar, quero que faças o que teus irmãos sejam felizes também. E em terceiro, quero te ver bem comportado com a tua veste e que faças o que a Santa Igreja Católica pede: batismo, confissão, comunhão e muita oração. Ele nos dá a dica aqui. Mas, infelizmente, devido à arrogância de alguns, à soberba de outros, não se atentam nesse detalhe. Pensa que com a sua inteligência, com o seu poder, a vida vai ser eterna. A vida não vai se acabar. E o mais lamentável de tudo é que acha que o final dos tempos está longe. Isso eu já escuto os meus avós falar, desde a época dos meus avós, dos meus bisavós. Mas que falta de inteligência é essa?
E a sua vida? A nossa vida particular de cada um? Que garantia que eu tenho se eu tiver milhões no banco? Se eu for o homem mais importante da face da terra? Que garantia que eu tenho, que eu posso ter se eu vou viver mais um dia, mais dois, mais uma hora, mais meia hora? O homem, quando ele chegar ao nível de entender que não somos mais importantes que uma formiga, que apenas fizemos parte da natureza, a diferença é que somos filhos de Deus, uma criatura filha de Deus, a semelhança de Deus, aí o homem vai começar a entender realmente o que importa nessa vida. Se sermos filhos, autênticos filhos de Deus, que conseguem entender a superioridade de Deus, ou se somos apenas um bando de ignorantes, que possamos achar que temos poder algum. Não temos poder nenhum. Podemos partir, ser esmagado como uma formiga a qualquer momento. Por isso que devemos aprender, envelhecer e amadurecer. Não apenas criar caruncho ou ser vaidosos ao ponto de não reconhecer a divindade e o poder de Deus. A Maria Aparecida fará a leitura e a Aline o comentário. Categoricamente, por ele, tudo foi declarado para alcançar o seu reino. Mensagem do dia 25 de outubro de 2005. Palavra por palavra, de sua boca saíam os melhores ensinamentos. Foi um homem nesta terra, nos seus 30 anos, o melhor entre todos. O seu serviço era invejável, deslumbrante. Podia qualquer um tocar nele. Não fazia objeção de pessoas. Todos eram bem tratados. Nós sentíamos total segurança ao lado dele. Um homem que tem todo o poder de governar o mundo inteiro, tanto no céu como na terra. Toda a natureza lhe obedecia, bastava só levantar as mãos. Cada dia que se passava, nós, seus apóstolos, não sabíamos o que dizer. Ficávamos muitas vezes admirados. De onde vem tanto poder, se ele é igual a nós? O poder das trevas maligno, por onde Jesus passava, os espíritos malignos não podiam fixar nos olhos dele. E nós, vendo tudo aquilo, conversávamos entre nós sobre o que estávamos vendo. E ele conhecia todos os nossos pensamentos. E muitas vezes nos dava resposta perguntando: qual a dúvida de vocês? Não sabem que tenho o poder de ver os pensamentos de cada um de vocês? Posso ver e ouvir um por um. E em cada aldeia que juntos chegávamos, ele estendia os braços para dar a paz às famílias que vinham ao encontro dele e de nós. Eu, Pedro, me perguntava: por que olha mais para mim e menos para os outros? Não que me visse especial perto dos meus companheiros. Pois bem, agora és tu, irmão, no meio de milhares de pessoas. Quando falando estás, ele fica na tua frente, dirigindo as tuas palavras. Faz de tudo para não tropeçares em nenhuma delas. Precisou que viesse a este mundo um homem que tivesse tanta coragem de enfrentar todas as barreiras e ainda por cima criar 9 filhos com toda dificuldade, tanto que chegaste a ponto de quase perder o juízo. Mas o teu amor por ele superou tudo, e com isto fizeste causar muita inveja aos que se dizem servidores dele. Quem te vê com bons olhos consegue ver toda a verdade, e quem não dá o mínimo de confiança pelo teu trabalho não sabe o que está perdendo. Hoje és considerado diante dele um Abraão, um Moisés, um Elias e tantos outros profetas. Quando tudo for declarado quem tu és, alguns ainda virão de longe pedir perdão pela dúvida que tinham de ti. Mas nós podemos ver o quanto és agradável diante do Senhor. Talvez nem tu sabes o valor que tens, por seres muito humilde.
Por isto fazes que muitas pessoas não acreditem em ti. Ah, se soubessem, jamais te abandonariam ou trairiam esse teu trabalho. Jesus sempre nos ensinava: sejam fiéis para comigo, que farei de cada um de vós santo no céu. Mas Judas não quis, por só pensar no dinheiro, e a todos nós surpreendeu. Irmãos em Cristo somos nós, seus apóstolos. Essa mensagem dos apóstolos, santos apóstolos, eles falam como era Jesus quando estava aqui na terra, né? Ele era igual a nós, eles falam aqui, mas de onde vem tanto poder? Porque o poder das trevas estava na terra também e eles não conseguiam olhar para Jesus. Os espíritos malignos não podiam fixar os olhos nele. E nós, vendo tudo aquilo, conversávamos entre nós sobre o que estávamos vendo. E ele conhecia os nossos pensamentos. Ele era humilde, ele era manso, ele era caridoso. Parecia igual a todos, mas não era igual a todos. Era o próprio Deus que estava na terra. Se fez homem para estar no meio de nós. E aqui eles falam: categoricamente, por ele tudo foi declarado para alcançar o seu reino. Está tudo na Sagrada Escritura. E agora confirmando nessas mensagens. E aqui Jesus explica por que muitas pessoas não acreditam no profeta. Talvez nem tu sabes o valor que tens por seres... Os profetas explicam, né? Talvez nem tu sabes o valor que tens por seres muito humilde. Por isso fazes que muitas pessoas não acreditem em ti. Ah, se soubessem, jamais te abandonariam ou trairiam esse teu trabalho. Pela humildade do Pai, pela sua simplicidade, ele fazia com isso que as pessoas não acreditassem nele. Porque muitos esperam assim de ver uma pessoa voando, uma pessoa o dia inteiro rezando, falando coisas assim extraordinárias. Mas não. Olha Jesus aqui quando esteve na terra. Olha o que os apóstolos testemunham aqui. Ele era igual a nós, mas ele tinha uma força, um poder superior, que os espíritos malignos não conseguiam olhar para ele, fixar os olhos nele. E é isso que acontece ainda hoje com o profeta. Por que muita gente não consegue fixar os olhos nele? Não consegue ouvir o que ele fala. Não consegue ficar perto dele. Não conseguiam quando ele estava aqui. Porque era o poder de Deus por ele. Eles falam aqui: hoje és considerado diante dele um Abraão, um Moisés, um Elias e tantos outros profetas. É como todos os profetas antigos. O último não poderia ser diferente. Muitos pensavam assim: ah, mas os profetas antigos usavam túnica, tinha barba comprida, um cajado. Não viria desse jeito, porque seria chamado de louco. Não, Deus fez uma pessoa normal, um homem normal, um pai de família, mas uma pessoa decente e obediente a Deus, e não ganancioso. Por que as pessoas não acreditam nele? Pela sua humildade, pela sua simplicidade, mas também porque não querem mudar de vida. Simplesmente isso. Porque se aceitarem o profeta, vão ter que mudar de vida. E o mais simples e o mais impossível hoje em dia é as vestes. Ah, só fala nas vestes, só fala nas vestes, só fala no pecado do adultério, vai falar em o quê? Se é só isso que dá. Viria um profeta nos últimos dias para falar sobre o quê? Se não fosse sobre as vestes e sobre o adultério. E sobre a ganância do dinheiro. Queriam que ele falasse o quê? Ah, ele falava mais. Ele falava da falta de respeito com as coisas de Deus. Sobre a traição na sua própria igreja. É mentira? Será que esse profeta estava errado? Não. Ele estava corretíssimo. Ele estava certíssimo. E as suas palavras ainda ecoam hoje na igreja. E por que os padres, por que muita gente vem aqui e vai embora? Porque não conseguem ficar ouvindo o profeta falar a verdade. Doa a quem doer. Muitas pessoas já vieram aqui e a mensagem foi no calo. Foi como uma pedra no seu sapato.
falava do dinheiro, da ganância, falava da má vestimenta, falava da traição, do adultério, e vinham e não voltavam mais. E vai ser assim até o final, se Deus quiser. Deus há de nos ajudar, nós vamos ficar firmes na mensagem, nos ensinamentos do profeta, ele vai continuar falando, queiram vocês ou não. Às vezes, quando vem um padre para conhecer, vem gente que nunca vem, e na hora da mensagem vai embora a pessoa, vai embora o padre, vai embora quem quiser. O profeta vai continuar falando, as mensagens vão ser postas aqui no santuário como regra, como lei. Queiram aceitar ou não. Porque precisou que viesse esse mundo homem que tivesse tanta coragem de enfrentar todas as barreiras e ainda por cima criar 9 filhos com toda dificuldade, tanto que chegasse ao ponto de quase perder o juízo. É fácil muita gente vir aqui hoje, eu quero conhecer a casa do profeta. Essa casa dele, uma casa grande, uma casa que tem tudo de bom. Agora é fácil falar. Mas você teria coragem de abandonar o seu serviço, negar a aposentadoria e criar 9 filhos, construindo uma igreja de graça? Agora é fácil falar. Os filhos têm carros, o profeta deixou carro, deixou a igreja. Deus prometeu isso para ele. E cumpriu. Se não cumprisse, a mensagem seria mentirosa. E ele promete isso para todos vocês, para todos nós. Façam a minha vontade. Vocês receberão o dobro, o triplo. Deus é muito, muito mais generoso do que você pode pensar. Se ele dá tudo agora para todos, bom ou mal, imagine o que será na outra vida. A gente que acha que é bom, seria capaz de fazer chover na casa de um traficante, de um pedófilo? A gente daria uma maçã para ele no seu pé de árvore, no seu jardim? A gente daria um sono tranquilo para ele? Não, mas Deus dá. Deus está dando para todos igualmente. A água, o vento, o sol, as frutas, a saúde. A gente que acha que é bom, às vezes até fala besteira, né? Como é que uma praga dessa não morre? Se a gente fosse Deus, seria triste. Já tinha matado alguns. Mas olha a bondade de Deus. E vocês acham que esse Deus que é tão bom agora não vai ser muito mais generoso na outra vida? Se esse Deus é bom para essas pessoas péssimas, imagine para o seu filho escolhido, um filho obediente e fiel a ele, como foi o profeta. Não daria tudo nessa vida e na outra muito mais? A gente não pode nem imaginar o que é o prêmio de Deus, o que é a bondade de Deus. Porque a gente não é. A gente não é bom. Mas Deus é. E é nesse Deus que o profeta falava. É esse Deus que o profeta servia. Um profeta de verdade. Não esses profetas que hoje em dia são chamados na internet, fazedores de milagres, enchem os seus templos, fazem o povo chorar, falar em línguas estranhas. Isso não é profeta, gente. Profeta é aquele que anuncia e denuncia o erro. É isso que é um profeta. Os profetas antigamente não vinham com água com açúcar. Eles não eram amados pelo povo, pela maioria. Não, era a minoria que ia atrás deles. Olha todos os profetas, Moisés, Elias, Abraão, todos os profetas. O profeta Jeremias, que eu não li ainda na Bíblia a história dele toda, mas tem um filme dele na internet muito bom. Ele apanhou do começo ao fim do filme. Mas ele falava a verdade, e aqueles que não acreditaram foram castigados. Não porque Deus é mau, mas porque Deus é justo. Ele manda as pessoas avisarem, e os homens são maus, não querem se converter. Aí a colheita é obrigatória. A gente semeia o que quer e colhe o que plantou. É a regra, é a natureza, é o universo, é isso. Você colhe o que você planta.
Então fiquem firmes nas mensagens, nesse profeta. Não pense que por ele ser um homem simples, é pequeno. Quanto menor o grão, maior a árvore. Assim Deus quis, para mostrar a sua força, para mostrar o seu poder. Aquele homenzinho simples, ali está Deus. Aquela pessoa que não fala o português correto, Deus falou pela boca dele, porque ele era obediente, porque ele era fiel. E aqui eles falam no último pedaço da mensagem: sejam fiéis para comigo, Jesus ensinava, que farei de cada um de vocês santos no céu. Mas Judas não quis, por só pensar no dinheiro, e a nós todos surpreendeu. Aqui diz os apóstolos, né? E assim a gente pode dizer hoje: Jesus está chamando todos à santidade, a ir para o céu, mas infelizmente vamos nos surpreender, porque vai aparecer muitos Judas que por causa do dinheiro não quiseram servir a Deus. E Deus está vendo. Não é o profeta, é Deus. É Deus através do profeta nos chamando à conversão, chamando todos vocês à conversão. E Deus vê o pensamento de cada um. Não sabem que tem o poder de ver o pensamento de vocês? Deus está vendo. Vocês estão sabendo da mensagem, conheceram o profeta. Deus está vendo o pensamento de vocês. A Deus vocês não enganam. Não aceitam a mensagem porque estão fazendo o errado. Mensagem do dia 25/10/2008. Onde não há mais ordem e respeito, o diabo toma conta. O Pai fala: Santa Mãe de Deus, até que ponto nosso Deus pode aguentar com tantos crimes bárbaros que vêm ocorrendo todos os dias, Mãe querida? Numa cidade onde não mais se permite a educação religiosa, nas escolas, ali a tendência da violência é aumentar cada vez mais. Não que Deus queira ver tudo isto, e sim os próprios governantes que não mais aconselham os professores a ensinar toda a verdade. Que o corpo da pessoa é templo de Deus e não ensinar a usar preservativos. E isso é o mesmo como dizer que Deus não existe. Este desafio faz como o diabo quer. O meu imaculado coração de mãe sofre com tudo isto que vem acontecendo. Meninas se entregando aos prazeres sem ter um pouco de respeito pelo seu corpo. Daí então passa a ser um objeto descartável. A injustiça é tanta que jamais um ser na terra pode dar conta. A discriminação contra os mais pobres é que vem causando esta desgraça. A violência começa por aí. Se os pais orientassem bem os seus filhos, jamais se chegaria a esse ponto como está. Não digo tudo, mas a maior parte das famílias já não mais liga pela pureza de sua filha. A virgindade é um assunto muito sagrado. O ato só é permitido depois do casamento e não antes. Agora é só ofensa contra o nosso Criador. Chegará o momento que já está quase chegando, de ela dizer: basta. Então o fim chegará. Essa será a única solução, já que não mais existe respeito para com as coisas sagradas. O inimigo de Deus vai ter que desaparecer da face da terra. Meus queridos filhos e filhas, se vocês enxergassem o que vem ocorrendo neste assunto no mundo inteiro, talvez não resistissem, porque nem as criancinhas estão escapando. A pedofilia é considerada no céu como a pior doença da humanidade, porque vem se infiltrando cada vez mais no meio da sociedade. Nem os dirigentes da igreja de Pedro, que Jesus passou a ele, escapam desta desgraça. Lá dentro está existindo um descontrole desta natureza tão grande que nunca houve assim como está. É ser vergonhice por todos os lados. Porque o Estado americano vem se afundando cada vez mais? Porque tiveram que vender as igrejas para pagar os erros que os bispos e os padres cometeram. Esta é a razão. Onde não há mais ordem e respeito, o diabo toma conta.
Agora, só o que resta são vocês, meus filhinhos. Para Jesus, meu santo filho, para quando voltar, encontrar vocês perseverando dentro desta igreja conservadora, que Jesus passou pela última vez a este que hoje se chama Pedro II. Aqui está tudo do agrado de Deus, Maria Santíssima e Pedro II. Mensagem do dia 25/10/2013. Jesus jamais se separa de ti e tua família e os que vêm te acompanhando. Na qualidade e santidade é que se vê em uma pessoa que sabe o que diz. Foste, irmão, a pessoa que mais deu atenção ao nosso Criador em uma época de tanta tentação, provocação e cobiça. E tu viras as costas para tudo isto. Só um santo pode ter esta força. Na escolha como líder, estás sendo a pessoa que mais vem fazendo a vontade de Deus. Eu, irmão, Pedro II, fui o primeiro a ser chamado para dirigir aquele povo que não tinha um que viesse a fazer o trabalho digno. Eram pessoas que desconheciam o Criador de todas as coisas. Mas como Deus viu em mim que tinha vontade de conhecer quem fez tudo isto que estás vendo, meu irmão, foi então que fui escolhido. Que mais tarde de mim escreveram a minha trajetória narrado por várias pessoas, por escritas, e tudo ficou bem claro onde hoje querem mudar o que Deus fez comigo e com tantos outros. Palavra por palavra, todas são sagradas. O que foi escrito onde nenhum homem poderia mexer. Com pena de morte, mas pela cobiça e ganância, faz que a igreja que Jesus passou a Pedro não mais possa ficar parada. Como dizem os falsos, os mentirosos, que o nosso Deus é mais moderado, onde faz questão que não fique como era. Abraão, meu irmão, como eu venho fazendo, é do agrado de Deus como fizeste? Irmão, pode-se considerar que és o homem mais perfeito da face da terra para este serviço. Aqui, irmão, Jesus jamais se separa de ti e de tua família, e os que vêm te acompanhando. O céu todo está aqui, pois será este lugar que dará ao mundo a conhecer os sinais maiores que estão para acontecer tão logo, por ter um dos maiores profetas, como também eu fui, Abraão e Pedro II. Mais uma mensagem maravilhosa, como foi feito comentário de Daline, né? Comparando o profeta Pedro II com Abraão, Elias, Moisés. Aqui ele está falando diretamente com Abraão. E para nós que cremos, né, não precisa nem comentar mais nada, porque a gente sabe que é dessa forma. Eles têm passagem livre, né, para ter contato um com o outro. E cada vez vai se confirmando mais isso entre nós. Essa passagem livre deles aqui com a terra, aqui com o santuário, erguido por nosso Senhor Jesus Cristo, né, através do profeta e nossos serviços aqui braçais, né. Então, tem um testemunho, mais um aí, falando sobre a matriarca Ladi, nossa irmã, né, nossa querida irmã Ladi hoje. E a gente tem confirmação que ela está aqui junto a nós. Depois eu vou falar o porquê que eu estou dizendo isso. Então, se já tem preparado agora, não, né? O áudio? Então, bota o áudio aí, por favor. Gente, boa tarde. Olha, estou aqui com minha amiga Mariana, viu? Ela veio aqui para minha casa e a gente combinou. E ela agora vai dar o testemunho dela. Ela vai dizer como foi que ela conheceu a obra, a Palavra Viva de Deus. Então, é um testemunho muito bonito e bem forte. Né, Mariana? O coração já está acelerado aqui. Pronto. Bom, vamos falar em 2016. Eu era uma garotinha muito sem noção, né? Eu bebia, vestia roupa vulgar. Nossa, nem imagine as roupas que eu vestia. Eu andava praticamente nua. E foi chegando no finalzinho de 2026, uma coisa batia em mim, no meu coração, falando que eu tinha que mudar. Mas eu não sabia por onde começar. Aí a minha mãe, ela é católica, mas não praticante.
Aí ela ia para a igreja protestante e me chamou para ir para uma igreja chamada Mundial. Eu fui. Fui ainda um mês e meio, fui para essa igreja. E teve um culto que eu fui, que o pastor naquele dia resolveu falar mal de Nossa Senhora. Então eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se é para falar de Jesus, por que eu estou falando mal de Maria? Não pisei mais lá. Então daquele dia em diante eu ficava lendo a Bíblia e pedindo a Deus uma saída, porque eu queria fazer a vontade de Deus. Eu pedindo ajuda, pedia. E fiquei lendo a Bíblia e pedindo ajuda a Deus. E teve um dia que eu fui ver sobre produtos naturais e eu acabei achando o Jaime Bruni, que falava sobre chás, ervas, essas coisas. E no final de um vídeo que ele fala sobre os chás, ele leu uma mensagem desse livrão aqui. E aquela mensagem me encantou. Eu disse, meu Deus, que mensagem é essa? E depois daquela mensagem eu disse, eu quero ler mais. Aí eu fui pesquisar sobre a palavra de Deus, aí eu achei o site do Eugênio. E lá eu comecei a ler as mensagens. Aí pesquisando mais, aí achei de Leuda Contente no YouTube. E lá eu comecei a ver todos os vídeos do profeta. E daquele dia em diante, eu comecei a ver todos aqueles vídeos, foi uma coisa encantadora. Sabe aquele tipo de pessoa que dizia, eu não quero ter filho de jeito nenhum? Eu falei, Deus me livre de ter filho. Mas teve uma pregação do Papa, o verdadeiro Papa, que eu chamo ele o verdadeiro Papa, que disse, meu Deus do céu, por que eu falei isso? Ele falava do valor do nascimento das crianças, o valor do matrimônio. Eu aprendi tudo, foi com o verdadeiro Papa. Meus pais não me ensinaram nada. Eu não sabia o que era catecismo, imagina, eu com 25 anos, não sabia o que é catecismo, não sabia o que é Eucaristia, não sabia o que é rezar o Santo Terço. Eu aprendi tudo com o verdadeiro Papa. Por isso que eu falo para todo mundo, ele foi meu pai e minha mãe espiritual. Se não fosse Pedro II, eu não sei como eu estaria hoje. E se não fosse Pedro II, eu não teria tido os meus 3 filhos. Graças a Deus, eu tenho uma família, graças a Deus, e a Pedro II, porque eu não queria me casar, eu não queria ter filhos. Então, minha mente mudou completamente a partir da obra e a partir de todos os conselhos de Pedro II. Então, assim, é isso. Foi a perfeição da minha vida. Hoje, eu sou uma praticante em casa, porque a gente não acha uma igreja boa. Eu não tenho coragem de ir para qualquer igreja. Se eu vejo que não tem a celebração da Santa Eucaristia, a obediência das vestes, eu tenho medo de entrar lá. Então, eu nem vou. E tem outra coisa, uma coisa muito interessante. Antes de conhecer a obra, eu tive um sonho. Eu sonhava, o meu sonho era tudo escuro, e eu corria. Tinha uma saída, mas eu não sabia para onde era. E eu corria, eu pedia ajuda nesse sonho, eu ficava desesperada. Aí eu encontrava uma família. Aí na casa dessa família, estava tudo escuro também, tinha um pouco de luz. Aí eu dizia assim, aqui não é o meu lugar. Eu preciso achar um lugar para ir, aqui não é seguro ainda. Aí essa família dizia, então vai e pergunta às pessoas para onde você for, aonde é a direção. E eu ia correndo. E eu olhava para o céu, aquela escuridão, eu olhava para o céu. Quando eu olhava para o céu, uma mão enorme apontava. Não falava nada, só apontava. E eu dizia, meu Deus, eu tenho que seguir aquela mão. Aí eu seguia, eu ia seguindo, ia subindo. Quanto mais eu ia olhando, eu ia subindo. E quando eu chegava lá no final, que eu olhava lá embaixo, era como se fosse a igreja, Taquaras, Santuário de Deus Pai, construída sob um arco-íris. E era impressionante, porque estava tudo escuro. Mas a igreja, ela estava em cima daquele mar de arco-íris. Ela não afundava, ela não escurecia. E sabe o que é mais interessante? Eu tive esse sonho sobre a igreja antes de conhecer a igreja. Eu disse, meu Deus, eu já sonhei com essa igreja. Quando eu conheci a igreja do Santuário de Deus Pai, eu disse, meu Deus, eu já sonhei com essa igreja. Como assim? Ela existe? Isso foi encantador, meu Deus. Então, esse é o meu testemunho. Aí faz o quê? 8 anos. 8 anos. A perfeição da minha vida. A palavra viva de Deus. Está com 3 filhos, né, Mariana? 3 filhos, graças a Pedro II. Deus em primeiro lugar, mas Pedro II, os conselhos dele abriu a minha mente de mulher, porque, né, eu era muito criançada assim na cabeça. Pois é, há muito tempo que a gente vem se falando, ela mora, assim, um pouco distante, né, no interior, mas depois que eu cheguei aqui da viagem, que eu fui aí a Taquaras, eu trouxe umas lembrancinhas para ela e aí foi a oportunidade da gente se conhecer melhor. Mas eu já havia conhecido já há um tempo atrás.
Então, foi muito bom, porque só assim ela veio ao meu encontro, viu? Eu quero ir para Taquaras, mas eu quero ir para morar. Eu tenho medo de ir, que não tenho mais coragem de voltar para cá. Então, eu só vou se for para morar em Taquaras. Exatamente. Também se eu pudesse. Pois tá certo, Mariana. Muito obrigada aí pelo seu testemunho, viu? Áudio também para pôr? Não? Irmã, a dona Sabá, ela estava há dias, né, doente do estômago, né? Ela sentia muita dor no estômago. Quando foi ontem, né, ela se lembrou, né, que ela viu um testemunho de uma senhora, né, que alcançou uma graça através da intercessão da dona Ladi, né? E ela não foi se rezar, se ajoelhou-se, né, e pediu, sabe, a intercessão da dona Ladi, que agora é conhecida como uma santa, né? Santa Ladi, né? E pediu para ela, né? Quase no mesmo instante, sabe, a dor do estômago da tia Sabá sumiu e ela ficou boazinha, olha. Então, sabe, eu pedi para ela, né, para ela fazer assim, mandar um áudio, né, e mandasse para mim que eu enviava para Ana, sabe, botar no grupo, né. Só que ela era muito nervosa, sabe, irmão? Ela é muito nervosa, ela fez vários áudios, né, para dar o testemunho, só que saia tudo errado, toda nervosa, e saiu errado, né. E acabamos desistindo, né, dela botar no áudio o testemunho dela, sabe, para mandar para a menina, para Ana Maria, né, para colocar no programa hoje, né. E ela acabou desistindo também, sabe, acabamos desistindo porque ela nervosa, todo o áudio dela saía errado, sabe, saía assim, saía coisa que não era para sair, entendeu? E acabamos desistindo, ela acabou desistindo também. Pois era isso aí, ela alcança essa graça através da intercessão da dona Ladi, olha, a Santa Ladi agora, né, a Santa Ladi agora, a esposa do profeta. Estava nervoso, né, mas também estava... Tava os dois, então. Mas é assim como é engraçado isso, né, a pessoa botar um microfone, às vezes, na frente de uma outra pessoa, já muda tudo, né, o sistema nervoso da pessoa muda na hora. Bom, então a gente fez questão de botar esses dois testemunhos aí, tanto dele, né, que a senhora pediu ali para a irmã Ladi, a Santa Ladi, né, e alcançou a graça rapidinho, e essa do profeta. Então nós estávamos aqui comentando como é interessante isso, né? Ela não conhecia o profeta e o profeta não conhecia ela. Mas vê como Deus fala, né? Que até o final dos tempos, até a vinda dele, o profeta vai ficar encabeçando essa obra e ele vai ficar até a vinda de Jesus. Então, ele está atuando, né? Ele está entre nós. Basta a gente acreditar que isso é verdade. Então as coisas acontecem. Nessa mensagem que foi lida aqui de Abraão, né? Ele fala assim, ó, eu, irmão Pedro II, fui o primeiro a ser chamado para dirigir aquele povo, que não tinha um que viesse fazer o trabalho digno. Eram pessoas que desconheciam o Criador de todas as coisas, mas como Deus viu em mim que tinha vontade de conhecer quem fez tudo isto que estás vendo, meu irmão, foi então que fui escolhido, que mais tarde de mim escreveram a minha trajetória, narrada por várias pessoas, por escritas, e tudo ficou bem claro, onde hoje querem mudar o que Deus fez comigo e com tantos outros. Palavra por palavra, todas são sagradas. O que foi escrito, onde nenhum homem poderia mexer, com pena de morte. Mas pela cobiça e ganância, faz que a igreja de Jesus, que Jesus passou a Pedro, não mais possa ficar parada, como dizem os falsos, os mentirosos, que o nosso Deus é mais moderado, onde faz questão que não fique como era. Então aqui também já tentaram de várias formas, né? Modificar o santuário, modificar algumas coisas que o profeta deixou, e a gente bate e martelo que não. E nós não estamos errados. Nós temos que manter firme isso daqui. Nós temos graças demais aqui, a gente já recebeu graças demais aqui. Agora temos só que manter, né? Para crer que isso aqui é verdadeiro, é o tempo todo. Aí testemunho de um lado, testemunho de outro. Continua a ação de Deus aqui em cima dessa obra, né? Então, eu disse que dava para a gente confirmar o que está acontecendo, porque já faz tempo que a gente pediu ali as letras, né, para pôr ali no túmulo, o nome da mãe, né, foi mandado fazer, era uma rosa, e uma frase que a Graziele ouviu em sonho, né, ela dizer, tem uma vida tão linda do outro lado. A Graziele, minha irmã, né, ouviu ela falar essa frase. Então ela já escreveu para não esquecer. Mas isso foi em maio que ela teve esse sonho.
E a gente sempre procurando fazer, agora deu certo, né? Então eu mandei fazer e eu fui colar ali no dia, né? Quando chegou a letra, eu fui colar. E a mãe era muito perfeccionista. A mãe, ela era muito de detalhes, né? E continua lá no céu, agora está com muito mais detalhe, porque eu fui escrever ali a palavra, a frase, mas na minha cabeça era assim, né? Tem uma vida tão linda do outro lado. Essa é a frase. Eu ia botar, tem do outro lado uma vida tão linda. Então eu botei a rosa, colou na hora, assim, né? Esperava só um pouquinho. Eu botei lá de Íris da Conceição, tudo foi colando, tudo direitinho. Botei a data de nascimento, a data de falecimento, tudo normal. Quando eu fui botar o tem já não colava. Na minha cabeça era, tem do outro lado uma vida tão linda. E a frase correta é, tem uma vida tão linda do outro lado. E esse tem não colava, e eu fiquei ali, mas o que está acontecendo? Daí eu sou brincalhão, né? Então eu olhei assim pro túmulo e disse, mãe, continua perfeccionista, está errada alguma coisa aqui? E fui olhar na frase, e estava errada a frase, né? Eu estava colando de uma forma errada. Daí quando na minha cabeça isso, né? Quando eu ia botar daí a frase certa, só botei o tem e já ficou. E de novo, palavra por palavra, colou rapidinho. Então ela estava ali junto comigo, né? Porque não permitiu que eu colasse da forma errada. Claro, depois era fácil mudar também, né? Mas tinha que ser colocado do jeito que ela passou para a Graziele. Então, assim, eles continuam com a gente, né? Continuam presentes em tudo que a gente faz. Eu creio muito nisso. Tem os detalhes que a gente faz na igreja, às vezes eu peço sempre, né? Um passeio, porque eu aprendi assim do pai, né? O pai sempre ensinou nós dessa forma. Ia viajar, pede para Jesus antes. Se acontece algo que a gente percebe que não Jesus está direcionando, né? Que não vá. Então, na comida, na compra, tudo que eu faço, eu peço primeiro para que Deus me ajude. Então, acontecem os detalhezinhos que eu percebo que não é para fazer. Então, eu quero seguir essa minha vida dessa forma, né? No que se refere a gente, como a Aline falou ali, né, de continuar firme, como o Pai deixou, e levar à frente da forma que a gente vem evangelizando, esses nossos passeios que a gente estava fazendo durante o ano, a gente vai continuar a fazer, né? Então, estava marcado já para novembro, não tinha data, mas para novembro, só deixar vocês cientes que não vai ser possível agora, porque eu estou dando uma arrumação na van, né? E a van ela é grande, tem vários detalhes para arrumar ali, e pareceu uma surpresa ali, né? Eu estava mexendo no tapete, arrumei os bancos todos, fui mexendo no tapete, e quando eu tirei o tapete fora, ela está podre. Tem vários pontos podres ali na lataria dela, né? Do assoalho. Então, já falei com o Rotílio aqui, que mexe com isso, ele me pediu para levar lá semana que vem, e eu vou ficar junto com ele. Então, mas isso demora um tempo, né? Isso não é coisa rápida. Então, eu quero crer que talvez, se for, é lá para o final de novembro ou dezembro, então, tá? Com quem nós estávamos conversando, já deixar aqui bem claro que nós não vamos parar, não. Essas visitas que nós vamos fazer para vocês, se Deus quiser, ano que vem vai ser muito mais, mas esse ano ainda vamos fazer mais uma. Mas era programado agora para depois já do dia de Todos os Santos, talvez, né? Não vai dar. A gente vai ter que arrumar ela primeiro. Tem que também viajar, mas viajar com segurança, né? E dizer para vocês dessa forma, não desistam de nada. Creiam, porque nós temos muito, muito, muito a agradecer a Deus. Ele está o tempo todo, né? Nos presenteando com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com nossos familiares, nos dando discernimento, nos dando força. Nós temos tudo em nossas mãos, tudo o que a gente precisa para manter firme, para se manter íntegro, né? Aqui o santuário está assim de vento em popa, como a gente fala na língua popular, né? Indo muito bem. Quando as pessoas às vezes questionam, né, que mas lá não tem padre, não dá para pisar lá, não faz mal. Aqui está muito bem, graças a Deus, sem padre mesmo, né? Se vir padre, que seja bem-vindo. Mas sempre assim, né? Tempo de época festiva, daí ou é Páscoa, ou é Natal, aparece um padre e cria um pouquinho de tumulto, né? Porque daí aquele padre não faz algo que tem que ser feito, a gente tem que mandar embora, e aí começa novamente aquelas conversas chatas, né? Que não tem nada a ver assim com o nosso dia a dia. Mas se Deus quer assim, vai ser dessa forma, né? Vem, ou fica, ou vai. Né? É duas opções. Ou ele vai cumprir com as leis do santuário deixadas pelo profeta, ou ele não vai ficar, né? Para ficar, ele tem que cumprir com as leis deixadas pelo profeta. Essa mensagem aqui é uma confirmação de que Abraão está falando aqui, né?
Da mesma forma que ele foi deixado, que a trajetória dele, quiseram mudar. E aqui do profeta é igual. Foi feita a trajetória dele, já está pronta, não tem que mudar nada. E as leis que são exigidas aqui por nós hoje, né, os membros aqui da família, não são leis nossas, são leis deixadas pelo profeta. E as leis deixadas pelo profeta é lei de Deus. Então nós não podemos mudar. A gente sempre toca nesse assunto porque sempre tem questionamentos, né? Mas por quê? Por quê? Por quê? A gente está sempre explicando. É por esse motivo. Nada vai ser mudado. Nada. Tem mais um visitante aqui, né? São 3, mas só um se encorajou a vir falar, né? É o nosso irmão lá de Minas Gerais, o José Gomes. José Gomes, né? José Gomes. Vai falar? Vou sim. Então vai lá. Pronto, ele já acabou de falar e você... Querido povo de Deus aqui reunido, irmãos ceifadores, é com muita alegria que eu também participo. E essa participação minha, como ceifador, nós temos sempre ganhado muito com isso, porque nós estamos procurando a nossa salvação. Nós orgulhamos também de ser um ceifador. Por quê? Porque nós vivemos na humildade, na simplicidade, nos ensinamentos puros de Jesus Cristo. Nós, em Patrocínio, rezamos o terço toda segunda e quinta-feira, às 16 horas. Depois, temos a oportunidade de ler o livrão da Palavra Viva de Deus e tirar uma mensagem. Cada um se tira, e essas mensagens são profundas. Nós até ficamos tristes, porque às vezes poderia mais pessoas estar participando dessa beleza da Palavra Viva de Deus. Para nós é uma questão de orgulho, porque realmente os acontecimentos que têm surgido na nossa vida são coisas que, logicamente, nós teríamos que ter um tempo muito grande para explicar, para mostrar as belezas que Deus coloca a cada instante na nossa vida, por sermos um conservador, por estarmos buscando diariamente a nossa salvação. E a todos vocês, que Deus abençoe e que continue firme nessa missão. O Alex foi muito feliz hoje, quando ele estava falando da mensagem aqui. Ele falou de uma profundidade da mensagem que demonstrou para cada um de nós, para quem teve essa oportunidade de acompanhá-lo, da beleza e da força da Palavra Viva de Deus. A todos, que Deus abençoe e continue firme, gente, porque isso aqui é o verdadeiro caminho rumo à salvação de todas as pessoas que estão aqui. Muito obrigado. Obrigado, nosso irmão aí, José Gomes. Tem o seu Anides também, tem o Heraldo. O Heraldo, lá de Patrocínio. Os 3 são de Patrocínio? Sim. São vizinhos lá. Vocês rezam na casa? Reza. O Anides, ele tem uma capela muito bonita, muito bem construída lá, uma capela, e que realmente a gente sente a presença de Deus. Quando nós estamos lá na capela, parece que nós estamos aqui na Igreja da Obediência. Isso é bom. Então, é um lugar assim que a gente só conversa de coisa de Deus também, exclusivamente. Isso é muito bom. Isso é muito bom, e é importante ter esses testemunhos, né? Dar essas confirmações, assim, porque muitas pessoas pensam assim, mas lá é tudo igual, é sempre a mesma conversa, eles já estão acostumados com isso, né? Não, é importante saber que pessoas lá fora também agem assim, né? Nós aqui não tínhamos esse costume, agora a gente começou semana passada, vou anunciar aqui novamente, né? E é para aqueles que querem, né? Aqueles que querem e podem. Tá? Porque, como foi dito, né? Tem pessoas que querem vir rezar aqui no santuário e não conseguem vir no horário que é a oração. Então, todas as terças-feiras, às 19h30, vai ter o terço dos homens. Aquele que puder vir e quer vir, pode vir. Nós vamos estar ali rezando, tá bom? Só os homens, é o terço dos homens. Só para falar, José, seu nome, né? Já perceberam como ele tem uma semelhança com o tio Zeca, que também com certeza é José? Lembra muito o irmão do meu pai, o único que está vivo até hoje, é o tio Zeca. Com certeza também é José. Muito obrigado. Lembra muito ele, tá bom? Muito obrigado.
Só que o seu Holmes, o tio Zeca, ele tem só uma orelha do lado direito. Não, Ele, mas tá bom também. Não, mas a outra tá no esquerdo. Tá bom, o tio é capaz de estar ouvindo lá e pensar, o bobado lá tá falando besteira lá no meu lugar, ó. Os familiares nossos, né, se estiverem nos ouvindo aí, que Deus abençoe e ilumine sempre, tá? A gente sempre tá mandando um recado aqui, às vezes esquece, né? Mas para todos vocês também que nos acompanham, né? A nossa família, que tem alguma parte que acompanha a gente aqui. Que Deus abençoe e ilumine sempre. Hoje eu tive uma surpresa também. A gente acha que o que acontece aqui nesse programa, o que acontece nessa obra Palavra Viva de Deus, é só de quem participa da obra. E não é não. Tem pessoas que estão fora que respeitam, às vezes, se bobear, respeita mais essa obra do que quem está dentro, às vezes. Hoje eu tive uma notícia, achei, para mim foi maravilhosa, né? Que um vizinho aqui veio falar com a Kátia para pedir desculpas, porque um outro vizinho falou para ele que hoje, no sábado, era para evitar o trabalho de carpintaria, de marcenaria, com barulho, para não incomodar o programa aqui, para não atrapalhar o programa. São vizinhos aqui da frente, né? Então, um vizinho falou pro outro. E ele veio pedir desculpa porque ele disse, jamais eu quero incomodar, eu não sabia que tinha esse programa. Então, vê como é importante isso, né? Eles estão aqui e sabem do programa, não participam, mas sabem e respeitam. Olha o respeito, né? Um vizinho pediu pro outro para não trabalhar no dia de hoje, para não atrapalhar o programa aqui. Então, eu fiquei muito feliz. Na hora que eu vi ele, eu quero dar um abraço nele e agradecer ele também, por essa atitude dele, né? E ele disse que se ele soubesse, jamais ele fazia isso. Jamais ele quer incomodar aqui o nosso trabalho. Então, é maravilhoso isso, né? É, muito bom isso aí.